Você já imaginou estar completamente sozinho, no meio do mato? Com o chão úmido sob os pés, o céu cobrindo o mundo com um manto de névoa. E, de repente, lá na frente, algo impossível aparece? Uma mulher. Mas não uma qualquer. Uma figura de quase 5 metros de altura, imóvel, vestida de branco da cabeça aos pés. Nenhum som. Nenhum gesto. Apenas olhos fixos. Em você. Vela, isso aconteceu. Não é fábula, nem invenção de internet. Aconteceu em 1937, no interior da Estônia, com um homem real chamado Theodor Herra. E desde então, o que ele viu virou uma ferida aberta na memória de uma vila esquecida, e uma cicatriz silenciosa nos arquivos secretos da antiga União Soviética. Mas antes de contar o que ele viu e como isso foi parar em investigações militares, arquivos classificados e livros sobre seres não humanos, eu preciso te fazer outra pergunta. Olha o balão de fala, e se o que mais tememos não é aquilo que nos ataca, mas o que apenas nos observa em silêncio? Hoje, vamos atravessar o tempo e os bosques da Estônia para entender um caso quase enterrado na poeira da história. E talvez, no processo, a gente descubra que nem tudo que desaparece está realmente ausente. Alfinete Vonro, Estônia, um lugar onde o tempo anda devagar. R. O sul da Estônia, naquela época, parecia congelado no tempo. Não havia luz elétrica em todos os vilarejos. Nem estrada asfaltada ligando as fazendas umas às outras. As pessoas se guiavam pela fumaça das lareiras, pela posição do sol e pelo barulho distante dos sinos de gado. Era uma terra de pinheiros cerrados, vales cobertos por neblina e lendas sussurradas ao pé do fogo. Mas, em meio a tanta rotina e silêncio, havia alguém que não acreditava em superstições, Theodor Herra. Ele era um fazendeiro respeitado, conhecido por sua honestidade e rotina disciplinada. Não bebia. Não mentia. E nunca, até aquele dia, tinha contado uma história extraordinária sequer. Aquela tarde, quando o silêncio mudou de peso. Era fim de tarde. A luz, naquela parte do mundo, some devagar. Como se o sol pedisse permissão antes de se despedir. Theodor fazia sua caminhada de sempre, pela trilha de terra batida que contornava seus campos e margeava a floresta. Tudo parecia normal, o barulho abafado dos sapatos no solo, o frio cortando o ar, o cheiro de madeira e folhagem molhada. Até que ele parou. Parou porque algo estava errado. Lá, mais à frente, numa curva da trilha, havia algo que não deveria estar ali. Não um animal. Não um caçador. Mas uma silhueta. Humana, e, ao mesmo tempo, impossível. Vela pergunta que paira até hoje. Por que alguém como ele, sóbrio, centrado, respeitado, inventaria uma história como essa? E mais importante, por que essa história foi parar nos arquivos da KGB, arquivada como anomalia visual não explicável? O que Theodor viu naquela trilha permanece até hoje como um dos casos mais estranhos da Europa pré-guerra envolvendo aparições humanoides. E nesta série, vamos mergulhar nesse mistério como ele deve ser tratado, com calma, com respeito, e com olhos atentos para o que o mundo tenta esconder debaixo do silêncio. Mas cuidado! Alguns silêncios não estão vazios. Estão apenas observando. Se antes falamos do estranho, agora precisamos entender o normal. Porque, para que algo seja considerado fora do comum, é preciso saber o que era o comum. E é por isso que hoje vamos voltar à vila de Sana, no condado de Vonro, e conhecer um pouco mais sobre o homem que viu o impossível, e o mundo que existia antes da aparição. Homem-arroz Theodor Herra, um homem que não tinha tempo para fantasias pontuais. Nascido no final do século XIX, Theodor Herra era filho de agricultores da região de Vonro, onde o frio ensinava a paciência e o trabalho no campo moldava o caráter. Na época do incidente, 1937, ele já era conhecido na comunidade como um homem sério, trabalhador e confiável. Diferente de muitos habitantes das áreas rurais da Estônia, que seguiam tradições místicas ou preservavam lendas orais, Theodor não se envolvia com histórias sobre aparições, fadas, espíritos ou criaturas do bosque. Sua rotina era previsível: acordava antes do sol, cuidava dos animais, plantava, colhia, reparava ferramentas.
À noite, dormia cedo. Não havia espaço para exageros, nem tempo para devaneios. Por isso, quando ele contou o que viu naquele fim de tarde, os vizinhos não zombaram de imediato. O susto estava na coerência de quem falava. Parque Nacional Sana e a floresta ao redor, território de silêncios sussurros.s. A aldeia de Sana, onde tudo aconteceu, fica ao sul da Estônia, quase na fronteira com a Letônia. Rodeada por florestas densas, lagos gelados e montanhas de pouca altura, é uma região conhecida pelo seu isolamento. Até hoje, pouco mais de 1.000 pessoas vivem ali, e naquela época, eram ainda menos. A floresta era vista com respeito. Não medo, mas reverência. Mesmo os mais céticos sabiam que havia regras ali. Não caminhar sozinho à noite. Não cortar certas árvores sem permissão dos anciãos. E nunca rir das histórias dos mais velhos. Theodor conhecia essas normas, mas nunca as temeu. Ele caminhava com liberdade por entre as trilhas, sem carregar nada além de um cajado e uma faca pequena. Não porque era corajoso, mas porque não acreditava que houvesse nada além do mato. O Tempo e o Mundo em 1937, um país à beira da mudança. Para entender a força do relato de Herra, é preciso olhar também para o cenário maior. 1937 era um ano de inquietação política na Estônia. Embora o país estivesse independente desde 1918, o avanço do autoritarismo interno e a aproximação das potências vizinhas, principalmente a Alemanha nazista e a União Soviética, deixavam o povo tenso, mesmo em lugares remotos. O rádio já levava notícias das movimentações militares, e havia um sentimento no ar, o de que algo grande estava por vir. Mesmo sem saber, Theodor fazia parte de uma geração que estava prestes a testemunhar o fim de um mundo rural e tranquilo, substituído pelo medo, pela guerra, pela dominação estrangeira. E talvez por isso, tudo que escapa ao entendimento se tornava ainda mais perturbador. Relatos sem eco, o que torna esse caso especial. O mais curioso é que, diferente de outros relatos que surgem com o tempo, se multiplicam, ganham testemunhas extras ou se transformam em lenda, o caso de Theodor permaneceu solitário. Ele contou. E nunca mais falou disso. O que fortalece sua credibilidade é justamente o fato de não ter explorado o ocorrido. Não pediu explicações. Não tentou convencer ninguém. Apenas descreveu, com precisão, aquilo que mudou o peso do silêncio para sempre. Se você olhar para o céu e não vir nada, talvez não seja porque não há nada lá. Talvez, como Theodor aprendeu tarde demais, o que observa, você não precisa se mover. Apenas esperar. Não havia vento. Nem barulho. Nem qualquer sinal de ameaça. Mas algo, ali no meio da trilha, fazia o coração de Theodor Herra bater como nunca antes. A cerca de 50 metros de distância, surgia uma figura que não combinava com nada do que existe neste mundo. Uma mulher colossal, com mais de 5 metros de altura, bloqueava parcialmente o caminho. Ela não andava. Não gesticulava. Apenas, estava ali, como se tivesse brotado do próprio solo. Vestido vestes e presença, o branco que não era deste mundo. O que mais chamava atenção não era o tamanho. Era a presença. A entidade estava completamente coberta por um tecido branco, sem costuras visíveis, sem dobras comuns, sem sujeira do chão. Vritel como se o material, que a cobria gesticulasse a realidade glass, ao redor. Seu traje era quase translúcido, mas não deixava ver nada por baixo. Não havia joias, ornamentos, nem detalhes exagerados. Tudo era limpo, simétrico, hipnotizante. Além da altura impressionante, havia outro detalhe impossível de ignorar, a proporção. Nada na figura parecia pesado ou desajeitado. Braços, pernas, pescoço, mãos, tudo seguia um padrão de simetria e beleza que parecia projetado, como se não fosse um corpo, mas uma ideia viva de perfeição. Muitos pesquisadores que analisaram o caso sugerem que o impacto do encontro não foi apenas visual, mas também emocional e psicológico, porque a forma da entidade ativava algo na mente humana, uma mistura entre fascínio e terror. Talvez o elemento mais perturbador estivesse no olhar. A entidade encarava Theodor, mas não como quem espera uma reação.
Ela não piscava. Não sorria. Não mostrava qualquer emoção. Era um olhar neutro, eterno, impessoal. Como se estivesse apenas analisando. E isso foi o que paralisou Hera. Não o medo físico, mas a sensação de que algo imensamente superior estava diante dele, e, ao mesmo tempo, indiferente à sua existência. Pesquisadores como Jurilina e Albert Rosales sugerem que o caso de Sana pode ter implicações além do individual. Não seria apenas um encontro estranho, mas sim uma manifestação de algo que vive entre dimensões ou entre estados da consciência. Na visão de Lina, essa mulher gigante poderia ser um ser de transição, uma entidade que aparece em momentos em que as barreiras entre realidades se tornam frágeis. Rosales, por outro lado, inclui o caso nos chamados relatos de observadores, aparições que não interagem, apenas presenciam. Uma categoria rara que intriga pesquisadores de todo o mundo. Theodore não desmaiou. Não fugiu. Tampouco tentou se aproximar. Ele apenas sentiu. Um sentimento que talvez nem tenha nome. E segundos depois, a entidade recuou lentamente, desaparecendo entre as árvores da floresta, sem quebrar um galho sequer. Ela não falou. Não tocou. Mas deixou uma marca mais profunda do que qualquer palavra poderia. O que mais assusta na presença dela não é o que ela fez. É o que ela escolheu não fazer. Nem todos os encontros se tornam histórias. Alguns preferem virar sussurros. Outros se transformam em documentos secretos. E o que aconteceu com Theodore Hera naquela trilha gelada de 1937, aos poucos, passou de experiência solitária a registro misterioso que cruzou décadas, atravessou regimes e acabou escondido, bem longe de casa. Cara com zíper na boca depois da aparição, o que ele disse, e o que preferiu calar. Theodore voltou à fazenda em silêncio. Não gritou, não correu, não buscou ajuda. Guardou a lembrança como quem guarda um objeto proibido, sabedor de que palavras seriam insuficientes para traduzir o que viu. Mas, no dia seguinte, pressionado por um vizinho curioso com sua expressão abatida, ele compartilhou o relato. Sem drama. Sem rodeios. Simplesmente descreveu o que presenciou, uma mulher gigantesca, de beleza incomum, parada no meio da trilha, que o observava. O detalhe que mais chamou a atenção não foi a criatura em si, mas a postura de Theodore. Ele não parecia querer impressionar, nem buscar explicações místicas. Falava com a mesma frieza com que descreveria uma tempestade ou uma colheita ruim. Casa Vila reage, entre o medo e o respeito. Na pequena Sana, onde todos se conheciam, o caso se espalhou rápido. Porém, o tom não foi de deboche. Pelo contrário, a reputação séria de Hera impediu que seu relato fosse tratado como piada. As pessoas ficaram inquietas, algumas evitaram a floresta por semanas. Outras rezaram mais do que o habitual. Alguns mais antigos disseram que aquilo lembrava as velhas histórias que seus avós contavam, de seres que protegiam as fronteiras do visível. Mas ninguém tinha visto nada parecido antes. E, com o tempo, o caso se calou. Theodore nunca mais falou sobre o assunto. Jornal O jornalista Jurilina e o resgate do relato perdido. Décadas depois, já nos anos 1960, o jornalista estoniano Jurilina, conhecido por seu trabalho com fenômenos inexplicáveis, ouviu o nome de Theodore Hera durante uma entrevista com camponeses do sul do país. Intrigado, ele conseguiu localizar descendentes de moradores da vila e reconstruiu o relato original a partir da memória coletiva e de registros orais da época. Juri entendeu que o silêncio ao redor do caso era parte do mistério, e não um sinal de mentira. Segundo ele, há verdades que se escondem melhor no respeito do que na repetição. Seu trabalho foi o primeiro a colocar o encontro de Theodore Hera entre os arquivos de fenômenos humanoides não interativos da Europa Oriental. Pasta de arquivo a KGB e os arquivos secretos da Comissão Soviética, KAI. Em 1984, durante um processo de levantamento de dados incomuns em áreas rurais da ex-URSS, o caso de Hera foi incluído nos arquivos KAIA, uma base militar da Comissão Soviética de Anomalias, conhecida como KAI.
A inclusão do caso ocorreu não por acreditar que fosse uma alucinação, mas por semelhanças com outros registros classificados do leste europeu que também envolviam entidades femininas de grande estatura, envoltas em branco e com comportamento neutro. O que chamou a atenção dos analistas soviéticos foi a coerência do relato ao longo dos anos. Ele não se alterou. Não foi exagerado. E, curiosamente, nunca foi comercializado, como tantos outros casos do gênero. Talvez, o maior segredo da aparição não foi o que ela representava, mas sim, o tipo de silêncio que ela inspirou, e os olhos que decidiram nunca esquecê-la. Quem era aquela mulher colossal que surgiu diante de Theodor Herrera? Uma criatura de outro mundo? Uma visão espiritual? Ou apenas o reflexo de algo que nossa mente humana ainda não consegue compreender? Para muitos estudiosos, o caso de Herrera representa mais do que um encontro sobrenatural. É um símbolo, um espelho arquetípico que nos força a encarar as lacunas da própria percepção. Olha o balão de falo feminino descomunal, símbolo de criação ou julgamento. A presença de uma figura feminina com altura desproporcional, envolta em branco e silenciosa, remete a uma iconografia que transcende culturas. Na mitologia nórdica, por exemplo, ainda vivem fragmentos na Estônia rural, entidades como as Dizir ou as Nornas assumem formas femininas imponentes, muitas vezes ligadas ao destino, ao julgamento invisível ou à proteção dos ciclos da vida. Já em tradições africanas e asiáticas, existem relatos de mulheres do vento, entidades observadoras que aparecem em momentos de ruptura coletiva, carregando tanto graça quanto ameaça. O branco, nesse contexto, pode representar tanto a pureza espiritual quanto o luto, a transição entre mundos, ou a neutralidade absoluta, nem boa, nem má. Aparição extradimensional ou consciência não humana.